Olá, meus amigos, minhas amigas do Centro Espírita Joana d'Arc. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo dessa obra que conversava com o Zé agora há pouco, essa obra que fornece uma gama de conteúdos, uma amplidão de conceitos que nos convidam a refletir, que nos convidam a aprofundar em assuntos muito, às vezes, delicados, às vezes desconhecidos, e, e é uma obra muito boa do Emmanuel, né, o Livro da Esperança, porque ele também vai, ora pegando, ora enfocando num versículo do Evangelho, ora num item do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai linkando uma coisa na outra, e então quem ganha somos nós, né? Eu comentava agora há pouco com o Zé que é um presente, né, poder fazer e dar continuidade ao estudo dessa obra, porque ela realmente é muito rica. E hoje nós estamos no capítulo 9, né, que vai nos fazer pensar ou talvez mudar a nossa perspectiva acerca dos problemas da vida, né, acerca das doenças, dos problemas financeiros, dos problemas, até mesmo problemas psíquicos, né? O Emmanuel nos convida aqui a mudar a nossa perspectiva, né? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve um item que chamou Ponto de Vista. E ele fala, em essência, exatamente o que o Emmanuel está trazendo para a gente aqui nesse capítulo, que nós já vamos entrar. O Kardec fala assim, o Espiritismo, ele nos faz mudar o ponto de vista, né? A gente, sem o Espiritismo, é como se a gente fosse uma pessoa andando na rua, no meio daquele tanto de prédio, né? Imagina a Avenida Paulista, aquele tanto de prédio que você não enxerga quase nada. Mas o homem, com a visão da doutrina espírita, é o homem em cima, ou vamos dizer assim, na cobertura de um desses prédios, olhando a paisagem, né? Então abarca muito mais. Não abarca tudo, mas abarca até onde a visão pode enxergar, né? Então, o Emmanuel aqui vai nos convidar a mudar esse ponto de vista. Ele vai nos convidar a, vamos dizer assim, renovar a nossa perspectiva, olhar a nossa perspectiva do ponto de vista de um espírito imortal. Então, é mais ou menos esse o resumo, né, do nosso capítulo, que a gente vai tirar algumas reflexões aqui. É claro que a gente não vai esgotar, né, aqui caberia assim mais 1, 2 horas estudando esse capítulo, porque o Emmanuel tem nuances, né? A gente às vezes lê Emmanuel e tem a impressão de que ele escolheu as palavras, de que ele escolheu onde pôr o ponto, né? Onde pôr a vírgula. Então, o Emmanuel tem essas sutilezas, né? E aqui nós claramente não vamos ter tempo, né, para poder passar em tudo que a gente conseguiu perceber, mas a gente destacou aqui alguns pontos fundamentais. Então, Livro da Esperança, capítulo 9. E aí o Emmanuel aqui ele vai trazer então esse versículo, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ele também vai trazer o início ali do item 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está dito assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação, esse verbo é importante, né? A compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que esse início, né, do item 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo para nós porque o bem-aventurado ele pode ser traduzido como felizes, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela vai traduzir como felizes. Então, a gente pode falar assim: felizes os aflitos, porque serão consolados, ou pois que serão consolados. Então, nesse item 12, a mensagem está nos convidando a refletir. Serão consolados os que sofrem com resignação, a ponto de bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, isso aqui é importante.
Mas antes da gente entrar propriamente no texto do Emmanuel, eu queria chamar a atenção para uma chave aqui do versículo, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Também poderia ser traduzido bem-aventurados os aflitos, né? Como está aqui no item do Evangelho segundo o Espiritismo, porque serão consolados. Ou ainda o verbo, né, que está lá traduzido como os que choram, os aflitos, tem um verbo ali que está conjugado, mas ele significa luto. Então Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os que estão em luto, porque serão consolados. Por que eu estou falando isso? Porque é chave para a gente entender a mensagem do Emmanuel. Se a gente não assumir o sentido de luto nesse versículo do Evangelho, né? Bem-aventurados os que estão em luto. Se a gente não substituir o verbo, a gente não vai conseguir tirar do versículo o sentido que precisa ser tirado para entender o que o Emmanuel está querendo dizer. Por que eu estou dizendo isso? Bem-aventurados os que estão em luto, porque serão consolados. Qual a consolação que você pode dar para alguém que está em luto? Como você vai consolar alguém que está chorando, né? Porque a aflição aqui é a aflição de estar frente a frente com a morte, né? É o choro de um velório, né? Então, qual é a consolação que você pode dar para alguém que está enterrando um parente? Para alguém que está chorando no velório de alguém? Qual que é a consolação que você pode dar? É a consolação de que aquela pessoa não morreu. Percebe? Como é que você vai consolar, por exemplo, uma mãe que está enterrando um filho? Tem espírita que vê a cena, né? Uma mãe enterrando um filho, imagina. Um filho de 2, 3 anos, vítima de um câncer. A mãe está lá chorando, às vezes angustiada, desesperada. Tem espírita que quer explicar que o câncer é karma de uma vida passada. Então, tem que ter um cuidado, né? Pra gente, além de compreender, a gente sentir a doutrina também. Mas qual que é o consolo que você poderia dar? Aquela pessoa não morreu. Quer o consolo maior do que isso? Por que a gente chora ante a morte? Além, claro, da saudade, além, claro, da falta que aquela pessoa vai fazer, porque querendo ou não, você não vai vê-la com tanta frequência, né? Porque a gente chora de levar um parente, por exemplo, num aeroporto, numa rodoviária, para pegar um avião, para pegar um ônibus. A gente chora. A pessoa está só partindo por um instante breve, né? Então ela vai, faz uma viagem e retorna. Ou às vezes ela vai de mudança, mas um dia ela voltará, um dia nós iremos encontrá-la. A gente sabe que aquela pessoa não desencarnou, que aquela pessoa continua acessível, mas a gente chora de saudade, né? Então é normal a gente chorar, né? No luto, no velório, na hora que está ali, no momento da grande despedida, né? Mas muito do sofrimento que há na hora de enterrar uma pessoa querida está na sensação de que ela se foi para sempre, de que nós nunca mais vamos reencontrá-la. Então, qual que é o consolo que você dá para uma pessoa que está em luto? Essa pessoa que você acha que morreu, ela não morreu. E digo mais, não só ela não morreu, como você poderá reencontrá-la. Então, olha como consola, né? Literalmente, olha, ela fez uma viagem. Ou ela vai voltar para te encontrar, ou você vai até ela, né? Então, pode ser. Então, esse é o consolo, né? Aliás, essa é uma das razões que a gente vai dizer que a doutrina espírita é o consolador prometido, porque descortina o véu da eternidade, né? Nos projeta na eternidade. O espiritismo grita, né? A gente não morre, ninguém morre. Então, isso é um consolo. Por isso que os que estão em luto vão ser consolados, porque eles vão reencontrar aquele parente que ele está chorando agora pela partida. Percebe? Por que isso é chave para a gente entender o versículo? Ou melhor dizendo, a mensagem do Emmanuel?
Porque com esse conceito de imortalidade, a gente vai entender o que é o remédio justo e por que é remédio justo. Né? Então a gente tem que ter esse conceito de imortalidade em mente. O consolo vem da imortalidade. Né? E aí casa perfeitamente com o item do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente pode pensar assim, por que a aflição, a gente pode traduzir sim como aflição, né? Aflição de modo geral, inclusive alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Jesus está sim querendo se dizer das aflições gerais da vida, né? Daquelas dores que nos encontram e que parece que a gente não fez nada para merecer, né? Essas aflições que nos visitam. Jesus pode também ter dito isso, né? Porque ninguém em sã consciência causa a morte de um ente querido. Então é uma aflição, porque é algo que o encontrou, né? É algo que me encontra sem que eu necessariamente procure por aquilo, né? Mas casa muito bem com o que o item do Evangelho quer dizer, porque como é que a gente vai entender aflição ser cura? A cura do quê? O que o sofrimento cura? Então a gente tem que ter essa ideia de imortalidade, né? De que a vida não cessa, de que a vida não acaba. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Então, aqui o Emmanuel tem algumas sutilezas, né? Ele está dizendo assim, você pede a ajuda de espírito protetor quando as coisas dão errado segundo o seu conceito de errado. Não é? Então, é o meu conceito de errado. Então, eu tenho uma doença. O meu conceito está dizendo que é a doença errada. Aí eu peço, faço prece, vou no centro espírita, tomo um passe. Porque no meu conceito, a minha vida está errada. Então eu preciso sair dessa. Né? Mas é o meu conceito. Meu conceito. E aí a gente às vezes se afunda tanto nesses conceitos e fala assim, ó, eu estou sofrendo. Então deve ter alguma coisa errada na minha vida. Eu estou passando por isso, tem que ter alguma coisa errada na minha vida. Vou procurar um centro espírita. Aí vai, toma passe, não melhora. Culpa o centro. Né? Porque no meu conceito as coisas estão erradas. O centro não resolveu o meu problema, então esse centro não vale nada. Porque a gente está com uma perspectiva errada do sofrimento, da situação que nós estamos vivendo. E frequentemente a gente não está atento à lição que aquela dor está veiculando, que aquela dor está trazendo para a gente. Mais para frente, aqui no finalzinho do segundo parágrafo, ele diz assim: onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Então a gente passa por uma doença, a gente passa por um desastre. Né? Então você vê notícia triste demais, um desabamento, né? Um prédio que caiu, uma ponte que se rompeu, e às vezes causa um dano gigantesco. Isso é uma dor. Nós não estamos dizendo aqui que isso não dói. Tanto não dói, por quê? Aí só mais essa pergunta para a gente poder refletir assim, dói e dói mesmo. E não tem importância doer, né? Porque o Emmanuel fala assim, como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? É que o Emmanuel, que te parecem desoladoras, porque ele está todo o tempo defendendo assim, uma coisa que o André Luiz fala lá no Sinal Verde, né? O Emmanuel diz assim, o André Luiz diz assim, geralmente o mal é o bem mal interpretado. Então, aquilo que a gente chama de mal, geralmente é um bem, mas a gente interpreta errado. Porque a gente tem pontos de vistas, às vezes, equivocados. Mas dói. Você pode não ter nenhum parente num prédio que caiu. Dói ver o prédio caindo. Dói muito. Dói muito. O que o Emmanuel está dizendo aqui
é que a gente tem que aprender a olhar de uma outra perspectiva. Não é que vai deixar de doer, só vai tirar o desespero. Por que não vai deixar de doer? Você pega, por exemplo, um livro como Obras Póstumas. Tem um momento do livro Obras Póstumas que é um conjunto, né, uma coleção de documentos do próprio Kardec, mas que só foi publicado, se não me engano, em 1872, né? Então aí 3 anos depois do seu desencarne. E é uma obra que trouxe escritos do codificador que estavam guardados, que não foram publicados por ele. Alguns, né, principalmente os da primeira parte, se referem a bastante coisa da doutrina mesmo, né, conceitos doutrinários, mas a segunda parte é um tanto quanto pessoal. Né? Então são documentos ali, são recados que ele recebeu, muito pessoais. Mas aí tem um ponto lá que o Kardec faz uma pergunta, e é o Espírito da Verdade que responde. Kardec faz a pergunta assim: por acaso a minha vida financeira importa para vocês? Olha a pergunta do Kardec. Por acaso a minha vida financeira importa? Por quê? Naquele momento ele estava sendo sustentado pela esposa. Ele não conseguia mais trabalhar. Só para a gente ter uma noção do que é o trabalho de Kardec, o que esse homem deve ter passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: nós nos orgulhamos de estar recebendo mensagens de mais de 1000 centros espíritas sérios. Sérios. Imagina frívolos. Imagina centros espíritas assim, sem muito compromisso, que chegavam para ele. Então ele fala assim: 1000 centros espíritas sérios. Agora, imagina que chegou uma mensagem de cada centro. São 1000 para analisar. Ora, não deve ter chegado uma. Então a gente tem aí uma pequena noção do que pode ser o trabalho desse homem. E aí chega um momento que ele não pode mais trabalhar, que ele está com a saúde debilitada, e ele foi avisado que isso ia acontecer. Mas aí ele então pergunta: a minha vida financeira importa para vocês? Vocês estão preocupados com a minha vida financeira? Porque eu não estou tendo renda. Eu não estou tendo como bancar aí tudo que eu preciso bancar. E aí o Espírito da Verdade responde assim: se não nos preocupássemos, seria sinal que não te amamos. Isso é para a gente mostrar assim que dói. Dói mesmo. Ali, assim, eu não posso afirmar, mas parece que o Kardec tá doendo, assim, não tá aquela coisa assim, tranquilo, vamos seguindo, até porque isso soaria até como uma indiferença, uma inconsequência mesmo. Então soa como se Kardec tivesse de fato assim triste, abatido, né? Mas a resposta, né? Se não nos importássemos, seria sinal de que não te amamos. Isso é muito forte. Porque quer dizer que assim, a gente às vezes tem uma sensação de que os espíritos não estão nem aí para a vida material. Eles estão. Por quê? Porque a vida material importa para nós. E se importa para nós, há de importar para eles. Então, as dores que a gente passa aqui, eles não são indiferentes a essas dores. Ver um prédio caindo dói igual se você estiver encarnado e desencarnado. Né? Por mais que seja um sofrimento assim, que vai passar, que nós vamos reconstruir, que nós vamos reencarnar e tudo mais, é dolorido, é doloroso, porque são pessoas, há o sentimento das pessoas que estão ali. Então dói. Mas a perspectiva do Emmanuel aqui é a gente analisar do ponto de vista de alguém que não morre. Se eu não morro, a queda de um prédio, um acidente que eu não provoquei, uma doença, uma dificuldade financeira, são elementos, são dores mesmo, mas que não precisam me desesperar.
Não é? Não é porque, do meu ponto de vista, parece que está tudo perdido que realmente está. Né? É até engraçado, porque tem espírita que jura que Deus perdeu o controle, que Jesus não sabe mais o que está fazendo. Tem gente assim, e é espírita, né? Certeza. Não, Deus perdeu o controle do planeta. Né? A transição planetária está equivocada. Está tudo dando errado. A humanidade deu errado. Assim, porque Deus só existe assim, capaz que 1 trilhão de planetas que a gente conhece. Cada um desses planetas é habitado. Cada um desses planetas alguns desses planetas, ou a maioria, já devem ter passado por muitas transições, mas é o da Terra que está perdido. Né? Então, a gente tem que ter uma cautela na hora de analisar. E sempre do ponto de vista do espírito imortal. Porque aí eu começo a entender, por exemplo, que a doença do corpo é a cura da alma, muitas vezes. Que a dificuldade financeira veicula uma lição importantíssima para o espírito que eu sou. Às vezes vai veicular a lição da humildade. Porque às vezes a pessoa muito rica, ela não acha, ela tem certeza que ela não precisa de ninguém. Às vezes a pessoa muito rica, ela tem assim, absoluta certeza que ela é autossuficiente. E aí é curioso, né? Porque a gente pergunta assim, você não precisa de ninguém? Não, eu não preciso de ninguém. Assim, então onde é que você planta o arroz que você come? Você não precisa de ninguém. Onde é que você planta o feijão que está no seu prato? E a carne que você come? E a gasolina que você abastece seu carro? Onde é que você refinou o petróleo para ter gasolina? Então, às vezes a pessoa com muito dinheiro, ela tem essa ilusão de que ela não precisa de ninguém porque ela se sustenta. Mas aí vem a dificuldade financeira para ensinar uma lição da humildade. Olha, você precisa sim das pessoas. Quer ver? Olha, e se você viver nessa situação? Não é? Ou às vezes vem também para veicular a lição do desapego. Às vezes a pessoa está se perdendo na encarnação porque ela está muito apegada ao que ela tem, ao cargo que ela ocupa, ao salário que ela possui. Está muito apegada naquilo, no carro que ela comprou, na casa que ela construiu. Então aí vem a dificuldade financeira para te ensinar, às vezes, assim, olha, vende um pouquinho dos seus bens para você poder restaurar a sua vida financeira, né? Desapega um pouco, né? Então, às vezes, traz lições que a gente não capta de princípio, né? E às vezes a gente olha, uma pessoa que teve muito dinheiro e agora passa por uma dificuldade financeira, a gente tem dó. Mas a compaixão, né? A dó às vezes não, mas a compaixão, ela faz parte mesmo. Porque você pode ver uma criança de 3 anos tirando o brinquedinho da caixa. Ela acabou de ganhar o brinquedo, veio embrulhadinho, direitinho de presente. Ela desembrulhou, começou a tirar da caixa, o brinquedo quebrou. Ela chora. Você se compadece da dor dela, mesmo sabendo que aquilo é algo extremamente infantil. Mas para ela é um problemão. O brinquedinho dela quebrou. Né? É um problemão. Talvez da mesma forma que espíritos muito elevados possam olhar as nossas dificuldades aqui do planeta. São problemas infantis. Mas eles se compadecem, porque são dolorosos para nós. São problemas muito grandes para nós. Para eles não, mas para nós é. Então há essa solidariedade, né? Mas o ponto aqui é não desesperar. Porque o que acontece frequentemente é uma pessoa saudável adoece. Ela se sente a criatura mais esquecida do planeta. Esse que é o problema. Assim, né? Aí a pessoa tinha dinheiro, perdeu o dinheiro. Ela acha que Deus esqueceu dela. Agora, é muito infantil, diminuir muito o Pai, né, o Criador de todas as coisas, que cria tudo, pensar que Ele esqueceu de mim só porque eu passei por uma dificuldade, e frequentemente essa dificuldade é material.
frequentemente. Né? Porque, às vezes, quando a dificuldade é espiritual, e se descobre que ela é espiritual, não, às vezes, assim, a pessoa tem que ser muito, muito orgulhosa, ou muito, ela tem que relutar muito para procurar uma ajuda de um profissional, às vezes até de um centro espírita, de alguma instituição que acolha ela, que faça ela se fortalecer por dentro. A hora que dá o problema espiritual, assim, a pessoa sente, né, aí vai, toma um passe, procura. Ela não se sente exatamente desamparada, né, mas quando o problema é material, a gente se sente. Então o Emmanuel está nos convidando a mudar esse ponto de vista, né. Nas palavras de Kardec, é você sair do meio da avenida cheia de prédios que você não enxerga nada e ir para a cobertura de um desses prédios, para olhar a paisagem lá de cima. Né? Mas aí ele continua. Agora ele vai trazer um ponto aqui muito importante, que ele fala assim: se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos dessa matiz ou desse tipo, então ele está dizendo assim: você quer ver como é que Jesus age quando você está sofrendo muito com coisas que não são exatamente assim valorosas para o espírito? Ou quando você está se desesperando por coisas que estão acontecendo na sua vida? Você quer saber como é que Jesus age? Consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. E olha o que ele fala. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas, as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura para a criminalidade confessa. Olha isso. A mãe tem que internar um filho num manicômio, né, num hospital, às vezes vamos dizer assim, psiquiátrico, e ela está agradecendo. Por que ela está agradecendo? Porque se ela não fizesse isso, o filho dela talvez se converteria num criminoso, muito pior. Então ele está ali, às vezes é um viciado, às vezes está viciado em alguma droga, alguma bebida, às vezes está dependente de alguma substância química, e aí se interna, assim, ele está sofrendo, e dói muito internar. Mas aí você para e pensa, você preferiria que ele se tornasse um criminoso? Ninguém vai responder que não. Então, interna. Vai doer, é sofrido, mas... Porque olha aqui, as mães, e lembra que aqui ele tá falando para a gente colocar o coração que ama como o benfeitor. Né? Então a mãe é um espírito benfeitor. Como que um espírito benfeitor age às vezes com uma pessoa que não está assim indo no caminho do bem? Na analogia, né, do Emmanuel, interna num hospital psiquiátrico. Assim, mas nossa, é muito dolorido isso. Mas você já pensou o que seria se ele não tivesse internado? Né? Mais pra frente nós vamos comentar uma mensagem do Bert Campos que chama Doentes e Doenças. E aí vai dar para fechar o raciocínio aqui. Mas vamos deixar em aberto. Fala, a mãe representa o espírito benfeitor. A pessoa que está sendo internada pode representar eu, você, né, qualquer um que está passando por um problema. E internar, de fato, é passar por uma dor, mas que evita uma dor maior. Né? Por isso que a Joana de Ângeles fala assim, lá no livro Psicologia da Gratidão, ela fala assim, a gente tem que agradecer o mal que chega pra gente. Por que tem que agradecer o mal que chega? Porque o mal que chega vem para evitar talvez um mal maior. Né? Então, a mãe é o benfeitor. O filho a ser internado somos nós. E o ato de internar significa trazer uma dor para evitar dores maiores. Ouve os gemidos de amargura suprema,
dos pais amorosos, que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Então imagina que você tem um filho, esse filho, por exemplo, bebe em excesso, pega o carro, se acidenta e uma das pernas, por exemplo, acaba ficando presa nas ferragens ou acaba sendo esmagada num contato ali, num acidente ali, às vezes numa colisão. E aí você tem que decidir amputar a perna da pessoa. Aí você pensa assim, qual que é a consequência de não amputar a perna? Fala assim, é a desencarnar. Porque a infecção que está na perna vai subir, vai corroer cada vez mais. Aí o que você fala? Você prefere o seu filho sem uma perna ou enterrar o filho? Vamos dizer assim. Aí você fala, amputa a perna. É uma dor, mas o que ela está evitando? Uma dor maior. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando. Aqui a gente tem que perceber, né? Porque o Emmanuel está colocando esses corações que amam na condição de benfeitores. E olha como que ele está colocando esses corações. Chorando. Amargura suprema. Com lágrimas. Ou seja, às vezes a gente acha que benfeitor vamos dizer assim, não se compadece das nossas dores. Por isso que eu quis citar o exemplo do Kardec. O Espírito da Verdade falou, né? Se nós não nos importássemos com a sua dificuldade financeira, seria sinal de que não te amamos. Agora, se importam com dificuldade financeira, é óbvio que importam com a saúde do corpo, é óbvio que importam com o nosso trabalho, é óbvio que importam com a nossa vida material, porque ela precisa de preocupação, né? Então, olha só, escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando. Não é fácil, não é rindo, chorando, com os suplícios do cárcere, da prisão, para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Então, mas como assim? Então, imagina que o marido, né, ou pode ser a esposa, né, não importa. Aqui o irmão colocou a esposa, mas a gente pode inverter os papéis aqui sem nenhum problema. Imagina que o cônjuge veja assim que o parceiro está assim muito rico, com uma empresa assim ganhando rios de dinheiro. Só que os rios de dinheiro se devem ao fato da sonegação de impostos. E aí esse cônjuge, né, esse esposo se vê na situação de ou permite a prisão ou aquele trabalho que o parceiro tinha vai se esgotar. Tudo que ele construiu, mesmo que de forma ilegal, vai acabar, porque é da lei. E aí ele vai ser convidado a não ter mais onde morar, a não ter mais onde trabalhar. Então isso é uma dor muito maior. Fala assim, então vá preso, aceite a prisão, pague o que tem que pagar. A hora que você sair, você está quitado com a lei, pronto para restabelecer. Né? Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor. Então, olha a situação, né? Em lágrimas, o primeiro, amargura suprema do segundo, chorando o terceiro, e agora esmagados de dor. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Então, esse exemplo aqui é facinho da gente entender hoje. Né? É só a gente pensar num corona. Imagina um pai, uma mãe é infectado pelo corona, e aí o filho
tem que isolar o pai e a mãe. Olha, vocês não podem sair, vocês vão precisar ficar aqui, porque se vocês saírem, pode ser que vocês espalhem essa doença para mais pessoas. É uma dor, né? Eu ouvi muitas pessoas falando assim, olha, eu estou há 50, 60, 90 dias sem ver meus pais. Porque eu não posso nem correr o risco de levar o vírus para eles, nem correr o risco de pegar o vírus com eles e espalhar para mais pessoas. Então, um isolamento doloroso. Ninguém disse que ia ser fácil. Porque a questão não é de ser fácil, a questão é de ser necessário. Não é? Então, isolou. Isolou pai, isolou mãe, isolou filho, isolou avô, né? Isolou pessoas do grupo de risco, isolou. Foi fácil? Não foi. Não está sendo ainda, né? Porque a pandemia não acabou. Não está sendo. Mas, qual que é a consequência de não se isolar? A consequência é aumentar surpreendentemente o risco de ser contaminado. E ser contaminado aumenta, vamos dizer assim, aumenta em muito o risco do desencarne, que pode ser precoce, né? Tem muita gente que acredita que o desencarne da pandemia é só se tiver programado. Fala assim, nem sempre. Porque a gente pode, nas devidas proporções, interpretar alguém que não tomou os cuidados devidos como um suicida. Você vai dizer que o suicida desencarnou na hora certa? Não. Está no seu livre-arbítrio. A gente pode escolher, falar assim, eu vou sair de casa como se nada tivesse acontecendo, vou sair desprotegido, vou sair normalmente, né, porque eu não acredito nessas coisas, e falar assim, eu só vou pegar se eu precisar pegar, ou eu só vou desencarnar se eu precisar desencarnar. A gente tem que ter uma atenção, porque às vezes o nosso corpo não está preparado para lutar contra o vírus. E o próprio ato de eu não me proteger pode ser suficiente para que eu passe pela prova da contaminação e possivelmente, eventualmente, na prova da desencarnação por conta do vírus. Como consequência mesmo de um ato dessa vida. O Kardec não fala das causas atuais das aflições, né? Então, e eu estou falando isso do corona, mas poderia estar falando isso de qualquer outra doença. Né? Nosso dever proteger com esse intuito, né? Evidentemente que a gente sempre vai estar assim ponderando, analisando, tomando os cuidados para que algumas atividades não parem, mas a gente tem que ter esse cuidado. Quando vejas alguém, ou seja, quando você vê alguém submetido aos mais duros entraves ou às provas mais pesadas, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido. O ouvido aqui é com L, né? Esse ouvido com L significa um esquecimento, uma exclusão, uma separação. Então, quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. Agora é bonito, né? O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro, que chora, para que à frente de todo mal, todo o bem prevaleça. Então, porque assim, imagina que você vê uma mãe que está enterrando um filho que sofreu um acidente de carro fatal. O que o Emmanuel está dizendo aqui? É para você chegar e consolar ela. Como que você vai consolar ela? Tem espírita que acha que é explicando. Tem religioso que acha que é falando do destino daquele filho que foi enterrado. Mas aí eu lembro sempre do Chico. Né? Eu já contei esse caso no Joana d'Arc mesmo, mas mais aos domingos, né? Que é o caso de uma mãe que procura o Chico já no final do trabalho da psicografia, né? 2, 3 horas da manhã. O Chico tinha atendido assim, umas 200 mães que haviam perdido filho, e aí chega, no finalzinho da reunião, uma mãe chorando,
né, para o Chico, e falando que o filho dela tinha desencarnado num acidente, que ela não sabia mais o que fazer e tudo mais, chorando muito. E todo mundo esperava que o Chico ia começar a falar o porquê que o filho desencarnou, como que o filho desencarnou. Achou que o Chico ia começar a dar notícias do filho daquela mãe. Ele simplesmente abraçou ela e chorou junto com ela, em silêncio, por mais de 10 minutos. Então, essa presença, né? Oferecer a paz, né? Oferece a paz e a esperança. Então, primeiro a paz. Né? Primeiro você acolhe, primeiro você abraça, primeiro você chora junto com aquela pessoa que está sofrendo. E daí você oferece a esperança. Qual que é a esperança? Aí o irmão vai explicar no parágrafo seguinte. Qual que é a esperança que a gente vai dar? Isso porque, onde existem almas sinceras, à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Então, qual que é a esperança que a gente vai dar? Se ela estiver sofrendo com resignação e procurando o bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, que ele fala assim, sofrer reclamando não resolve por quê? Quem muito reclama não sabe agradecer a Deus. É a Alcione, né? Alcione fala isso lá no romance Renúncia. Quem muito reclama não sabe agradecer a Deus. Então, quem está sempre reclamando, sempre maldizendo a vida, essa pessoa não está atenta às lições que estão cercando ela. Então, por que os Espíritos falam para a gente sofrer com resignação? É porque só a resignação vai nos colocar na posição do sofredor que vai aprender a lição. O sofredor que reclama da dor, que reclama do que está acontecendo, ele não está com tempo para perceber a lição. Ele está simplesmente reclamando. E aí ele não escuta, dependendo da pessoa, ela não escuta mais ninguém. Né? Ela só escuta ela mesma. Só as próprias reclamações, as próprias dificuldades. Né? Então os espíritos pedem para a gente sofrer com resignação para a gente ter atenção ao que está acontecendo. E poder tirar a lição daí. Por isso que o Emmanuel disse, né? Onde existem almas sinceras à procura do bem. Em almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. A gente vai lembrar lá o capítulo 32 do livro Estante da Vida, titulado Doentes e Doenças. Que é eu vou dizer assim, que é uma parábola que Humberto Campos conta, porque assim, às vezes Humberto de Campos, ele traz as mensagens assim com... Você vê que ele, às vezes ele exagera, às vezes ele extrapola. Mas por quê? Por que eu estou dizendo que é uma parábola? Porque a parábola é isso, né? A parábola ela é uma história intrigante, uma história assim forte, uma história que te põe para pensar, uma história que te põe assim, que te incomoda mesmo, sabe? É uma história assim que incomoda e que ela é tão melhor quanto mais surpreendente ao final dela. Então você pega, Jesus é o rei das parábolas, né? As parábolas de Jesus assim, são inacreditáveis, porque ele tem uma capacidade de criar uma história envolvente, de ir te envolvendo ali no que ele está contando e de repente ele dá um final para a história que está todo mundo assim. Como assim, né? Como que isso é possível? O que ele está falando? É um final desconcertante. Humberto Campos tem muito isso. Era um contista, um cronista de primeira mão, assim, de primeira ordem, e naturalmente conservou esse estilo. Humberto Campos narra que ele vai, junto com um benfeitor espiritual, num hospital. Ele está ali iniciando os seus processos de trabalho em atendimentos de cura, né, em atendimentos a enfermos. Então ele acompanha um benfeitor espiritual que também estava iniciando num hospital, e ele vai trazer a história de 4 pessoas. Ele enumera, né? O número 1, número 2, número 3, número 4. E aí, assim, cada um desses 4 está no hospital, internado no hospital, por um motivo diferente. Tem um que está com dor no rim,
tem um que está com problema respiratório, tem um que está com problema no corpo mesmo, muitas dores, enfim, tá uma série de problemas. E cada um deles, Humberto de Campos vê fazendo uma rogativa a Jesus, pedindo a cura do corpo. Então, primeiro, assim, são preces curtas, né? Mas muito bonitas, um pedido assim sincero, né? Soa sincero mesmo para a cura do corpo, para atingir essa cura, né? E Humberto Campos vê aquilo, se compadece, né? E ele quer ajudar. Então, junto do benfeitor espiritual, eles começam a trabalhar na cura, porque o pedido deles gira muito em torno assim: olha, Jesus, me cure, porque aí eu vou me transformar num servo fiel, aí eu vou me comprometer mais com as questões espirituais. É aquilo que todo mundo faz, né? Assim, prometer é fácil, né? Todo mundo promete, todo mundo diz que vai fazer, se compromete a fazer, e eles naturalmente estavam se comprometendo, vamos dizer assim, traçando ali planos, né, para sua melhora. E eles queriam a cura do corpo, porque estava muito difícil. Né? Humberto Campos diz que eles se compadecem e começam a atuar na cura desses 4 enfermos. E aí diz Humberto de Campos que o benfeitor que estava com ele, assim, ele atuou de forma muito feliz, muito direta, e não demorou muito, estava todo mundo bem. Aí eles foram embora, cumpriram, né, o dever, foram embora, e no outro dia foram visitar aqueles 4 enfermos. Surpreendentemente, cada um dos 4 estava preocupado com o dinheiro que ia ganhar, estava preocupado em sair do hospital, estava preocupado em, em dar sumiço, né? Tipo assim, não quero dar satisfação para ninguém, só quero ir embora. Cada um estava preocupado assim com uma coisa assim, às vezes de vingança, às vezes de traição, às vezes de esquecimento dos demais, às vezes de mal educação, né? Tem um lá que destrata a enfermeira que vai cuidar dele só porque ele já está bom. Então, assim, um desrespeito, uma traição, enfim, N problemas, N acusações, e que Humberto Campos não entendeu. Ele falou assim, mas ontem eles estavam fazendo prece, falando que iam se tornar pessoas melhores, e hoje estão preocupadas. Tem um lá que está preocupado com o irmão, falando assim, o meu irmão não deve ter vindo me visitar porque ele me deve dinheiro, mas ele vai pagar, eu vou correr atrás dele. Aí o Humberto Campos olhou e falou, mas como assim? Né? Que é isso? Aí eles entram em prece, pedem ajuda, e aparece o diretor espiritual do hospital, né? O espírito, o supervisor espiritual do hospital. Aí ele chega, conversa, entende o caso, fala assim, não, aí teve um engano. Esses 4, eles não podem ser curados agora. Olha isso. Esses 4 não podem ser curados agora. Aí Humberto de Campos diz, narra lá, que esse supervisor espiritual volta a causar doença nos curados. E aí, rapidinho, eles estão doentes de novo, na cama, internados. E aí, Humberto de Campos encerra dizendo assim, a doença precisou voltar para que não lhes acontecesse algo pior. É o que Emmanuel diz isso aqui. Então, olha que coisa, né? Porque eles não estavam preparados para ter uma saúde perfeita, porque com a saúde perfeita, eles estavam cavando mais débitos, estavam cavando a própria derrocada espiritual. Né? Então, doentes, eles estavam pensando em Jesus, fazendo prece, curados, eles estavam preocupados com o dinheiro, com a traição, com o esquecimento, com a falta de educação. Oh, peraí, põe eles doentes de novo. Crueldade? Não. Misericórdia. Porque saudável, eles estavam em queda espiritual. Doentes, eles estavam em ascensão. Né? Então, isso serve para a gente aprender no nosso íntimo a não ter a revolta, que é o que o Emmanuel trouxe no final, no comecinho da lição. Não ter a revolta. Né?
não se trata de sair explicando doença para quem quer que seja. Se trata de resolver um desespero íntimo nosso. Quando a gente vê as atrocidades acontecendo, os desastres, né, as dificuldades, enfim, as mazelas mesmo, né, o Kardec diz assim, as vicissitudes da encarnação, os espíritos, né, no livro dos Espíritos, quando a gente vê esses acontecimentos da encarnação, que ora dolorosos, ora felizes, ora difíceis, ora fáceis, quando a gente vê isso, é para a gente analisar, por isso que eu reforcei no começo, que a gente precisa da perspectiva do espírito imortal. Porque se eu pensar que eu só existo do berço ao túmulo, ou se eu pensar que depois do túmulo o meu destino da eternidade está determinado, aí a doença do corpo não faz sentido. Se eu penso que eu vivo do berço ao túmulo, a doença do corpo não faz sentido, porque ela me impede de aproveitar a vida no sentido material. Se eu penso que o meu destino está traçado depois do desencarne para a eternidade, então a doença não faz sentido, porque eu preciso estar em condições de merecer o céu. Agora eu estou doente. Como é que eu vou merecer o céu? Não é? Então, a gente tem que ter a perspectiva do espírito imortal. A gente tem que ter a perspectiva de que a vida não cessa, de que a gente encarna e reencarna. Porque só assim a gente vai entender por que a doença do corpo é uma bênção. Assim, porque às vezes a doença do corpo te impede de ter uma queda espiritual 200 vezes maior do que a que está tendo agora. Então, 1000 vezes uma doença que dure 50 anos do que ter 50 anos de saúde e 1000 anos de débito. Né? Então, a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso no nosso íntimo. Reforço isso. Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ter essa visão, né? Para ampliar a visão, como o Emmanuel fez com a gente aqui. A gente não pode sair dizendo isso a esmo, né? Assim, a gente tem que primeiro ver se a pessoa está preparada, se a pessoa está aberta, né? Se a pessoa se sente confortável com essa visão. Porque senão a gente vai estar violentando consciências de forma inútil, né? Quando, na verdade, a ideia do Espiritismo é acolher, né? Mas essas informações, essas visões são para resolver os nossos conflitos íntimos. Para a gente entender que, acima de tudo, está a justiça junto com a misericórdia divina. Então, está tudo certo. Nem sempre o certo é agradável, nem sempre o certo é o melhor de tudo. Né? Às vezes o certo é certo segundo as nossas possibilidades de ação. Para a gente ir aprendendo, né? Aprendendo a viver, né? E aprendendo a aproveitar a vida no sentido espiritual. Então, a doença que me impede de cair, a dificuldade que me ensina a lidar melhor com as questões materiais, um parente difícil que me faz reverter ódio em amor. Então, assim, são as várias situações da vida que veiculam lições, sempre, sempre visando nosso crescimento espiritual. E muitas vezes essas dores, né, que o Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essas dores estão, a causa dessas dores estão em vidas passadas, porque a dor de hoje pode ser o livre-arbítrio mal usado ontem. E aí a gente chora, sofre, mas do ponto de vista espiritual, estamos resolvendo problemas do passado. Isso é maravilhoso. Né? Então é uma pessoa difícil que chega na minha vida, às vezes, vamos dizer assim, um problema material que me ensina, que me ajuda a resolver questões do passado, enfim. As dores da vida, elas veiculam lições, né? Frequentemente de humildade, de desapego, e que se a gente tiver essa noção de espírito imortal, a gente aproveita elas de melhor forma. Tá certo? Então, nossas reflexões eram essas. Bom, muito obrigado a todos. Mais uma vez agradeço ao Centro Espírita Joana d'Arc pela oportunidade e que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.
Muita paz.